Olá pessoal, sou José Marcelo Penteado, médico do trabalho, perito judicial, sócio-diretor do Instituto Imersão e também da MedSafe Solution, uma empresa que desenvolve softwares aí para a área de saúde ocupacional, ergonomia. Sejam bem-vindos aí à nossa aula, onde nós vamos demonstrar para vocês uma análise ergonômica utilizando o nosso software MS Ergo para uma atividade de bastante risco ergonômico, que é a colheita de cenoura. Vamos aqui à nossa tela do computador para eu demonstrar. Eu já entrei aqui dentro do nosso software, né? Então lá, MS Ergo profissional. Dentro do nosso software nós temos aí método livre, etc. Mas vamos direto aqui para uma avaliação de uma atividade ergonômica na colheita de cenouras. Então eu já cadastrei aqui a atividade, né? Então, quando nós entramos no software, então eu vou olhar lá a data da análise, o caderno ergonômico ao qual está pertencendo essa análise, tem os dados da empresa e, como qualquer outro software, gente, eu tenho que cadastrar. Então eu vou cadastrar primeiro a empresa que vai ser analisada. Dentro do cadastro da empresa eu vou cadastrar o departamento, vou cadastrar a função e vou cadastrar essa tarefa. Então todo software de qualquer avaliação que você vai fazer, você tem que ter essa sequência de cadastros, né? Então aqui eu já cadastrei, né, o departamento, já cadastrei a função e a tarefa seria a colheita de cenouras. Aqui eu posso descrever, eu não vou colocar aqui para vocês, vídeo não perder muito tempo, modo operatório de movimentos. Então, como é realizado, então, essa atividade que ele está fazendo de fazer a colheita de cenouras, né? E vou iniciar, então, a minha análise judicial, que é a minha análise ergonômica. Muito bem. Eu posso subir arquivos aqui, né, para essa minha análise. Então eu vou subir aqui um arquivo que seria um vídeo, tá? Então vou clicar a imagem, vou subir um vídeo, vou escolher esse arquivo dentro do meu sistema. Eu já tenho lá um arquivo colheita de cenoura. Esse é um arquivo que eu subi do YouTube, tá? Não foi. E vou descrever aqui colheita de cenoura, né? Então, colheita e tal. Vou descrever o que é esse arquivo e vou subir esse arquivo para o meu sistema. Muito bem, aqui está então o arquivo que subiu, né? Eu posso ver ele de uma maneira menor aqui, ou então, como eu vou mostrar para vocês, eu vou aumentar aqui para ver essa atividade. Olha só que atividade. Então, eu gravei uma tela, tá, gente? Isso aqui está gravada do YouTube, então eu gravei essa tela. Veja só a atividade que esse trabalhador. Então, ele trabalha com postura de flexão de coluna extrema, atividades com movimentos, esforços de membros superiores. Se você observar esse trabalhador, ele tá com uma flexão e elevação do braço. Olha lá. Vocês estão vendo? Eu dei um pause aqui assim. Ele está com uma flexão e elevação deste braço, né? Vamos dar continuidade. Olha o quanto que ele tem de flexão de braço, tá? Olha só. Olha o grau de elevação, mais de 80 graus. Não é porque ele está para baixo que ele não tem elevação. Ele tem mais de 80 graus de elevação desse ombro e ele faz um movimento de rotação desse ombro aqui na hora que ele vai quebrar essa cenoura, gravíssimo, né? Então, olha lá. Ele está trabalhando com os joelhos dobrados, se você for observar lá, flexão de joelhos. A coluna cervical não tem risco, porque ele flexiona toda a coluna lombar, então acaba não tendo risco aí para a coluna cervical, né? As mãos dele, ó. Então você tem um movimento, uma atividade grande com esforços aí para mãos dessa atividade. Vamos ver um outro trabalhador aqui na sequência, também do YouTube, olha lá, flexão de coluna, elevação de ombro, abdução, faz movimentos de abdução. Ele tem que fazer força para quando ele coloca a cenoura dentro da caixa, ao mesmo tempo ele faz a quebra, né? Faz uma pronossupinação, ele faz aí uma quebra com o esforço para retirada desse cabo aí da cenoura. Olha lá, flexão de joelhos, ok? Então essa é a atividade da colheita da cenoura. Então vamos lá para o nosso software, né? Como que o nosso software, como utilizaria? Então,
Eu tenho alguns checklists aqui e tenho algumas ferramentas ergonômicas. Então, eu já coloquei aqui um checklist de Couto, por exemplo. Eu clico no checklist de Couto, eu habilitei ele, eu posso fazer uma avaliação da coluna lombar e também uma avaliação de membros superiores com checklist de Couto. Então lá, esforços extremos evidenciados por observação do trabalho, usar uma marreta, uso de alavancas, dispêndio de grande força, dor, pancada, não tem. Cargas levantadas maior que 25 quilos, nesse caso aqui não tem. Então eu sigo, dou segmento aí no coluna e vou ver. Ele trabalha com postura estática de coluna? Com certeza. Então, trabalho exige posicionamento estático com coluna encurvada para frente. Não é em pequeno grau, não é muito grau. E esse trabalho com esforço estático, ele ocupa mais do que 50% da atividade? Sim. Do ciclo da tarefa? Sim. Ações técnicas na postura estática. Escolha uma alternativa. As ações técnicas dinâmicas dos membros superiores com esforço estático? Tem. Né? Ações técnicas predominantemente estáticas? Não, no caso dele é dinâmica. Né? Há esforços físicos de alta intensidade com os braços ou com o corpo? Eu entendo que sim. Tem sim. Então eu coloco sim. Então ele já me deu automaticamente o resultado aqui, estou com o resultado de 7. Não tem movimentação. Aqui, no caso, eu não estou avaliando a movimentação de materiais pelo checklist de Couto. E não tem trabalho de puxar ou empurrar pelo checklist de Couto. Outros posturas de esforços. Há algum esforço nítido para a coluna não vista no 1, 2, 3? Não, foi visto todo. Esforço muito intenso em posição desfavorável? Sim, com certeza, né? Esforços feitos aos arrancos? Não tem. Posto de trabalho com altíssimo risco para a coluna lombar. Agora vamos dar seguimento para membros superiores, checklist de Couto. Olha que fácil fazer pelo MS Ergo, né? Há sinal de tempo apertado para a realização do trabalho? Não, ele segue o próprio ritmo. Mas há repetitividade? Sim, é um trabalho com repetitividade. A repetição ocorre no intervalo menor que 30 segundos? Com certeza. Força nítida de mãos? Sim, força nítida de mãos. Força de alta intensidade de membros superiores? Se for força nítida ou alta intensidade, caso ou não seja, passar adiante. O esforço observado é realizado mais que 8 vezes por minuto? Sim. Ponto lá. Tem que movimentar carga? Não. Então isso aqui eu não coloco. Há desvio nítido do ombro ou punho? Com certeza há desvio nítido, tanto de punho quanto de ombro. Algum esforço estático do tronco? Sim, com certeza. Temos sim. Não tem vibração. Carga mental aqui não tem. Ao desenvolver as ações técnicas de membro, tem a flexibilidade de postura, podendo fazer no pé sentado? Não tem. Então, ele já me deu aqui posto com alta exigência para membros superiores. De checklist, para esse caso aqui, esses dois já está bom para realizar, para essa atividade. Quais ferramentas ergonômicas eu posso utilizar nessa atividade? Eu já selecionei aqui o REBA, mas eu posso selecionar aqui o RAL, né? Eu posso selecionar aqui, por exemplo, o OCRA é muito bom para a gente usar para membros superiores, mas nesse caso aqui, por exemplo, vou deixar ele para outros exemplos futuros. Job Strain Index, né? Job Strain é risco para extremidades distais de membros superiores. Beleza? Então eu vou utilizar essas 3 ferramentas. Olha que legal que o sistema vai trazer para a gente. Eu selecionei REBA, RAL e Strain Index para essa atividade, certo? Eu vou clicar o REBA aqui, ó. Por enquanto o meu bonequinho está zerado, eu vou começar aqui. O pescoço dele, vocês lembram que ele tem risco para coluna lombar, mas não tem para pescoço. Então, eu vou colocar aqui que eu não tenho risco para pescoço, mas ele roda o pescoço, certo? Ele tem que rodar para olhar essas. Então, eu vou colocar aqui, ele roda esse pescoço, ficou amarelinho ali, vou avançar. Como é que é a minha posição do tronco? Está lá em 60 e eu ainda inclino. Olha que ele já vai aparecendo, ó, os riscos vermelho, risco roxo. O bonequinho já vai mostrando para você o risco. Eu tenho em pé, mas com suporte, né? Então, joelho flexionado, né? Você viu, né? Joelho flexionado aqui. Então, eu tenho risco para joelho, tá? Ele já transfere para a tabela BA. Então, para quem já conhece o REBA, sabe que você calcula esses riscos e depois você vai transferir para a tabela A. O nosso software já faz a transferência automática para a tabela e eu só avanço. Eu tenho ajustes, né? Força ou carga adicional.
Então é menor que 5 quilos, vou avançar, não é adicionado, tá tranquilo, vou avançar aqui para frente. Passo 6, ele já fez o score A, de novo ele já colocou na tabela. Olha que beleza, automático, eu só avanço. Agora vamos olhar, como é que está o braço? Eu vou até ser bonzinho, vou colocar aqui entre 40 e 50. E eu posso colocar assim, ó, lembra que isso aqui é flexão. E eu tenho também abdução, então eu vou pontuar mais um ponto para abdução. Tá vendo? Eu posso calcular para o lado direito, para o lado esquerdo ou já para os dois braços. Vou deixar calculando aqui para os dois braços e vou avançar. O meu cotovelo eu tenho risco. O meu punho, flexão, bastante flexão. Vou colocar lá o risco lá para cima, estou avançando. Ele já transfere, então, o valor para a tabela B. E aí vou falar sobre passo 11, trabalho muscular. Como é que está essa pegada? Não, até que a pegada é boa. Não tem problema com pegada, eu não tenho não. Vou avançar. Ele já mantém o score lá, já faz a transferência. Tipo de atividade muscular. Existem atividades estáticas suportadas por mais que 1 minuto? Sim, a coluna, né? Existem também repetitividades? Também existem repetitividades. E o outro aqui, eu vou... Aí, aqui não tem mais onde avançar. Não tem mais onde avançar, porque eu já cheguei aqui ao meu risco. Olha lá, risco muito alto da atividade. E olha que legal, eu já tenho meu bonequinho aqui, que eu posso dar um print depois, selecionar, etc. E botar lá também, lá no meu laudo. Tá certo? Vou seguir lá, método Hall, nível de atividade de mãos, né? Então eu vou informar lá, tanto direito quanto esquerdo. Olha que interessante. Como é que é os movimentos de mão? Movimentos rápidos com dificuldade? Não, é 8, né? Pontuação de 8, tanto do direito quanto do esquerdo. Então, tanto direito quanto esquerdo, eu tenho aqui movimentos rápidos e certos esforços. E eu tenho pico de esforço. Eu tenho esforço nessa atividade de mão? Sim, naquela hora que ele faz aquela movimentação, né? Então, é um esforço nítido, sem expressão facial. E aqui eu vou fazer uma observação para vocês. Então, o que eu tenho na escala de Borg? Eu faço a comparação de escala de Borg com o Strength Index para essas atividades. Então, o que é essa comparação da escala de Borg com o Strength Index? Se eu olho a atividade, ela é tranquila, ela vai ser no máximo até 2 da escala de Borg. Se é uma atividade em que eu percebo algum esforço, é só um esforço percebido, mas não é nítido, a escala de Borg é 3, tá certo? Se eu tenho um esforço nítido, como é esse caso, mas sem expressão facial, vai ser Borg 4 ou Borg 5. E aí eu vou escolher entre o 4 e 5, dependendo do que eu estou vendo, certo? Então, esforço nítido sem expressão facial, 4 ou 5. Se eu tenho uma atividade onde eu tenho esforço intenso com a minha mão, que eu tenho até que fazer uma careta, é 6 ou 7. Se eu tenho uma atividade em que só com a mão eu não consigo, eu tenho que usar, puxar, forçar minha coluna ou todo o meu membro para fazer aquele esforço, já é 7, 8 ou 9. Não é trabalhar com a coluna fletida como nós temos aqui. Eu preciso usar a coluna. Eu não preciso. Ele só usa a mão para quebrar aquele galinho lá na hora que ele está tirando a cenoura e quando ele está tirando a cenoura do chão. Então, eu tenho dois esforços nesse ciclo. Na hora que ele está tirando a cenoura da terra e na hora que ele está quebrando, tá certo? 4 ou 5, eu vou dizer assim, puxa, esse esforço é 4. Então, eu venho aqui e coloco 4. Do esquerdo, na verdade, nem tem, né? No esquerdo ele não faz nada, ele só pega. O esforço é mesmo no direito. Então, eu vou colocar lá o esforço 4 no direito, tá certo? E olha só, ele já calcula para mim, ele já me diz que essa atividade é uma atividade de risco. Já fez o score lá pelo Hall. Vamos fazer uma avaliação pelo Strength Index, só da mão direita, tá? Então, agora eu vou lá no Strength Index. Então, primeira coisa que eu vou olhar no Strength Index. Qual é a minha intensidade de esforço? Lembra que eu falei que era 4 ou 5 do Borg? Esforço nítido sem expressão facial? Então, eu vou clicar aqui e vou avançar, ó. Tá certo? Avancei. Agora, qual que é a duração do esforço nesse meu ciclo da minha mão? Vamos lembrar, gente, que quando eu estou falando de Strength Index, isso é um ponto importante. Eu não estou olhando para o ombro
Não estou olhando para o cotovelo. Extraíndicas, eu estou olhando para o sistema mão-punho. Método Hall, eu estou olhando para o sistema mão-punho. Tá certo? Então, qual que é o meu nível de esforço, que é na hora que eu puxo a cenoura do chão e na hora que eu quebro e faço aquele movimento? Isso aqui está me dando, vamos supor, de 30% a 50% do ciclo. Vou avançar. Número de esforços por minuto. Quantas vezes ele faz? Eu vou ter que contar, tá certo? Você vê assim, ele quebra e coloca. Puxa, quebra e coloca. Puxa, quebra. Quanto que ele faz isso? Com certeza ele faz mais do que 20 por minuto aqui. Beleza? Então vou avançar. A postura é muito ruim, desvio nítido do punho. Principalmente tanto quando ele está tirando, quanto quando ele está quebrando, né? Vou avançar. O ritmo de trabalho é pessoal, né? O ritmo normal, tá certo? E ele trabalha aqui de 4 a 8 horas por dia. Muito bem. Eu fiz a avaliação para a mão direita, nesse caso, né? Então, ele deu aqui que o resultado final deu 54, ele deu alto risco para a minha mão direita. Salvo essas informações e eu posso vir aqui e informar aqui, ó, quais as articulações comprometidas. Olha que legal que o sistema me proporciona. Isso aqui é muito importante. Eu vou lá, lombar, ombro direito, cotovelo direito e punho direito. E vou ter também punho esquerdo lá, um risco. Vou ter para ombro esquerdo também e cotovelo esquerdo. E joelho, né? Tá certo? Joelho direito e joelho esquerdo. Olha só. Isso aqui vai estar salvo. Quais são os riscos? Aí, gente, feito tudo isso, você pode entrar com as recomendações. Então, você vai habilitar as recomendações. Ele vai abrir para vocês aqui recomendações estruturais, cognitivas e organizacionais. E você pode salvar palavras-chave para isso, né? Então, eu venho aqui buscar uma palavra-chave, por exemplo. Eu vou puxar aqui estruturais. Então, tem aqui estruturais, ó. Ele já aparece e eu posso selecionar aqui dessas estruturais o que eu quero. Eu vou tirar essas aqui, vou manter só essas aqui. Vamos lá, organizacionais, então aqui cognitivos, tá vendo? Então eu posso buscar todas essas, olha lá, organizacional, tá? Você vai montando no seu sistema as palavras-chave e aí depois você vai reconhecer esses riscos aí dentro do sistema. Pessoal, então era isso. Essa é só uma aula rápida de como utilizar o nosso método MS Ergo, só para demonstrar para vocês o quanto vocês estão perdendo de tempo. Perdendo tempo. Tempo é dinheiro, time is money. Vocês estão perdendo tempo fazendo análise ergonômica, usando tabelinha de Excel, dando print na tabela, mandando para o laudo. Isso aqui, depois que o senhor mandar imprimir, isso aqui, ó, eu mando baixar o laudo, vai baixar esse laudo completo. Eu não tenho que ficar transferindo, dando print, usando tabela de Excel, etc. No nosso sistema, você vai ganhar tempo, e tempo é dinheiro. Dentro do MS Ergo, você tem também já a avaliação ergonômica preliminar. Tem uma aula que nós fizemos lá sobre avaliação ergonômica preliminar também, que tem dentro do nosso sistema. Estaremos fazendo mais aulas para vocês, mostrando diversas avaliações ergonômicas e diversas atividades através aí, então, do nosso sistema MS Ergo. Entre em contato com a gente, medsafesolution.com.br e adquira aí o nosso excelente software para avaliação ergonômica.